Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje, como a Cris anunciou no início do programa, uma parente, né? Se eu não me engano, é tataraneta? Tataraneta dessa pessoa, desse desbravador, desse pioneiro aqui, dessa família, né? Uma das famílias pioneiras. É que Juiz de Fora, a gente sabe, é marcada por várias famílias que ajudaram no desenvolvimento da cidade, nas mais diversas atividades. São os Mascarenhas, os Arcuri, os Ferreira Lage e também os Assis, que tem a sua trajetória de mais de 200 anos, reunida no livro Memórias de uma Família Mineira, os Assis de Juiz de Fora. O lançamento vai ser hoje, o lançamento desse livro, às 18 horas, na Planet, ali na Rua Moraes de Castro, 218, no Alto dos Passos. Esse livro foi escrito pela historiadora Graça Salgado, reúne um rico acervo fotográfico e documental. São mais de 100 ilustrações no total, além de depoimentos obtidos por meio de mais de 30 entrevistas, para contar a história que teve início em 1807, galera, ano de nascimento do patriarca Francisco de Assis Ribeiro do Vale. Quem está conosco é Regina de Assis, como eu já antecipei, tataraneta do Francisco de Assis Ribeiro do Vale. Regina, vamos nos tratar de você, né? Sim, com melhor, muito prazer. Fica mais íntimo. Com muito prazer. Primeiramente, o prazer é nosso receber você aqui. Tá? Para mim também. Muito que importante. Nasci em Juiz de Fora, sou mineira até assim, a raiz dos cabelos, embora more no Rio há muitos anos. Ah, você mora no Rio? Eu moro lá no Rio há muitos anos. Mas o sotaque é mineiro, não perdi perde. Meu sotaque mineiro. Não perde. E agora, mais que nunca, a gente honra a memória desses nossos maiores, né? Os antepassados. Tataravô Francisco e a nossa tataravó Carolina. Grandes desbravadores e pessoas que abriram caminho não só para a vida familiar, mas para a vida social e para a vida industrial de Juiz de Fora, a vida rural, a vida agrária também. Sei. E o interessante do levantamento, essa obra é uma obra de amor. Eu é uma obra que levou quase 13 anos para ficar pronta. É mesmo? Porque eu tive a ideia... A ideia foi sua, foi então? Foi minha, o amor pela família é muito grande. Como eu moro no Rio, mas meus pais tinham o sítio, o Rancho Alegre, lá na floresta, eu nunca perdi as raízes e tenho irmãos aqui, o Márcio, o Antônio José, e muitos sobrinhos e primos. Sei. Então eu pensava, a gente não pode perder a oportunidade de guardar. Então há 13 anos atrás, mamãe ainda era vivo, papai já tinha partido, Júlio Álvares de Assis, e eu aí convoquei um grupo de primos e falei, gente, vamos contar essa história? Contar essa história, juntar fotos, os causos, mas sobretudo assim, o levantamento histórico mesmo. E houve uma receptividade muito grande, né? São 7 famílias. Sim. A partir desse ramo original e originário. E aí é difícil fazer um trabalho coletivo, eu imagino, principalmente quando nem todos moram no mesmo lugar. E cada um tem uma história, né? Cada um Sem tem uma dúvida. passagem. E isso é que foi muito rico, porque quando nós contratamos uma das nossas primas, a Berenice Ribeiro Machado, fez uma doação muito generosa que deu para contratar a historiadora Graça Salgado, que ela já tinha até escrito um livro sobre o tio Joaquim Ribeiro de Oliveira, que também viveu aqui em Juiz de Fora. E a Graça já tinha feito esse livro de memórias, então ela já conhecia bem a família e ela se interessou muito pelo projeto. Então, o que aconteceu? Acho que isso é que é o interessante. Nós fizemos todo o levantamento de memória, desde lá do nosso grande tataravô Francisco. E a Carolina, grande e corajosa mulher que ficou viúva com um bebê de colo e um filho mais velho de 15 anos.
o meu avô Teodorico, que é outro bravo, Sim. Teodorico de Assis. E aí a Graça foi recolhendo todo o material iconográfico e passou também a fazer entrevistas com 7 ramos da família. Ah, tá. Isso foi muito interessante porque, além desse levantamento histórico, iconográfico, muito ligado à história de Juiz de Fora e de todos os aspectos do desenvolvimento de Juiz de Fora, a primeira hidrelétrica, os bondes, a Companhia Mineira de Eletricidade, Sim, a sim. Companhia Telefônica, o Banco da Cidade de Juiz de Fora. Foram vários empreendimentos, né? Papai Júlio Álvares de Assis foi presidente do Centro Industrial por causa da fábrica de tecido São João Evangelista. Feito esse levantamento prévio, a Graça começou a entrevistar esses vários ramos familiares e aí apareceram umas vertentes muito curiosas que vale ler o livro para se aprofundar. Saber. A primeira delas é o espírito empreendedor da família, mas curiosamente nosso, das mulheres. É mesmo? É porque a nossa bisavó Carolina foi muito corajosa e a gente herdou o sangue da bisa. Foi daquelas desbravadoras? Muito forte, porque ela ficou viúva muito cedo, com um bebê de colo, e o vovô Teodorico tinha 15 anos. Nossa. Ela educou o vovô para ser um homem empreendedor, e ele foi. Ele foi extraordinariamente empreendedor. E ele é pai do meu pai, então a história... E foi o seu avô que era da fábrica São João da Gente? Isso, ele criou a fábrica, levou a fazenda da Floresta para diante. Na época do governo Getúlio Vargas, quando houve aquela debacle em relação ao café, a cultura do café no Brasil inteiro, infelizmente, mandou queimar café em vez de doar. É um absurdo, né? Foi uma coisa Isso é uma passagem horrível. Isso, quando o vovô viveu isso, ele abriu caminho para a questão da indústria. E aí criou a fábrica de tecido São João Evangelista. Que está ativa até hoje. Segundo consta, é uma das últimas fábricas de tecidos em Minas Gerais. E ainda está nas mãos da família. Era até há pouco tempo o Eduardo, meu primo, que tem apelido de Big, o Eduardo Pinheiro de Assis, um grande empreendedor, muito corajoso. Eu conversei com ele, ele falou: Regina, eu sou responsável por 400 famílias. E é isso, né? Eu sei, eu vou sempre lá. A minha esposa, né? Ela tem um ateliê de costura e ela vai sempre lá comprar tem os tecidos que são muito bonitos. E são de lá. São e de você lá. sabe, olha, eu não estou aqui rasgando seda não, porque, aliás... Até parece uma piada, né? Rasgar cedo, rasgar tecido. Mas são tecidos que você sabe que são da São João Evangelista. São muito bons e muito bonitos. Exatamente. O Eduardo, que tem apelido de Big, na família a gente chama ele de Big. De Big. Que ele era muito grandinho quando ele era pequeno. O Eduardo foi muito corajoso e agora os filhos dele estão levando para diante, né? Que maravilha. Então, isso, né? Só para encerrar esse comentário que eu ia fazendo, surgiram essas vertentes do empreendedorismo de vários membros da família, mas muito interessante das mulheres. E a questão da espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, no sentido da transcendência dessa vida terrena, material, e os vários caminhos, porque a minha avó emerenciana, que foi esposa do vovô Teodorico, né, o filho da grande Carolina e do Francisco, a minha vovó emerenciana, depois de ter todos os filhos, ela ficou viúva e ela pegou a parte dela, a metade que era dela, e pediu uma licença especial ao Papa para se tornar freira. Olha só. E ela construiu o cenáculo, que está ali na Avenida Rio Branco. Caramba, aquilo foi construído... Olha, gente, que maravilha de história isso. A vovó era extraordinária. E uma mulher delicada, uma mulher que parecia frágil, mas muito forte. Vocês estão vendo como é que Juiz de Fora tem histórias que a gente jamais poderia imaginar. Quer dizer,
é graças à sua família, à sua avó, no caso, né? Minha avó é mereciana. É mereciana, que o cenáculo está... O cenáculo está ali por causa da herança da vovó. Vovó pegou tudo, pediu licença aos filhos, mas a metade que era de direito dela, né, da herança Sei. que vovô deixou, ela falou, eu quero realizar meu sonho de ser monja. Que maravilha, E ela foi gente. ser do Santíssimo Sacramento, que são monjas que ficam no interior, não saem, né? E está aí o cenáculo tão bonito, tão bem cuidado. Contribuam com o cenáculo, é uma obra maravilhosa que traz uma espiritualidade muito alta para Juiz de Fora. Nossa, eu vou te falar uma coisa. Você vê histórias, cara. Além disso, que são coisas tão marcantes, né? Da fábrica, a fazenda lá na floresta continua linda, ativa também. Continua, porque aí o Mário Ribeiro de Oliveira, filho da tia Marita e do tio Joaquim, a tia Marita Assis Ribeiro de Oliveira, o Mário comprou a fazenda de todos os acionistas. E atualmente quem toca a fazenda é uma filha do Mário. Isso é muito bonito, essa passagem de um para o outro, a manutenção. Exatamente. Porque isso é raro hoje. É muito raro. Porque há uma desavença depois, né? Começam as brigas, as discussões. Eu quero uma parte, o outro quer outra. Não. Vocês estão mantendo uma tradição, mantendo na família o que a família vem construindo. Exatamente. Não é fácil. E nem é sereno. Eu imagino. É como você acabou de dizer. Percalços, né? Tem. Mas, então, uma das perspectivas que o livro mostra é o empreendedorismo, tanto dos homens quanto das mulheres. Veja a vovó. Mesmo se tornando freira, trouxe uma benesse para Juiz de Fora. Gente, que maravilha. E assim, a espiritualidade, né, que é outra... E nós, mulheres, seguimos vários caminhos, né? Cada uma foi para o seu. Cada uma. Eu, por exemplo, segui o caminho da educação. Eu fiz serviço social aqui fui da primeira turma da Faculdade de Serviço Social de Juiz de Fora. Mas depois eu fui embora para o Rio. Do Rio eu saí do Brasil, fui fazer pós-graduação nos Estados Unidos. E cheguei a ser secretária municipal de educação do Rio, que tem a maior rede pública da América Latina. Na época que eu gestionei a rede do Rio, eram 1.029 escolas. Na administração de qual prefeito? César Maia, primeiro. Eu não o conhecia, ele me conhecia de nome, eu era professora da PUC e da UERJ. E essa experiência foi muito marcante, porque a rede do Rio era a maior da América Latina nesse momento. Um desafio enorme. Demos conta, e aí a gente criou, eu já vinha com essa cabeça assim, por influência do meu pai, Júlio Álvares de Assis, que me iniciou na fotografia. Ele não chegou a conhecer isso aqui, mas ele era radioamador. Eu, como secretária, fui vendo a importância das telecomunicações. E eu trabalhei na TV Escola, onde eu conheci o Walter Clark, o grande homem da Globo, né? E aí, quando o prefeito César Maia me convidou, eu falei, prefeito, eu vou, fico muito agradecida. A gente não se conhecia, a irmã dele, que é professora, que me conhecia e passou meu nome. E aí eu falei com ele, vamos chamar o Walter Clark para a gente criar aqui no Rio uma empresa municipal que faça mídia e educação. E conseguimos, trabalhamos muito, a Multirio está lá. Então, esse lado da família, algumas de nós, algumas entraram no campo jurídico. Cada uma foi para um lado. Outra no campo artístico, eu no campo um livro rico, né, de histórias. Ele conta e de essa fatos, trajetória. Né? De fatos. E alguns traços familiares que, ao longo do tempo, vêm... Regina, eu gosto dessas histórias, eu gosto dessas conversas, dessas biografias, porque... a gente fica sabendo como agora. Essa do Cenáculo eu fiquei surpreso de imaginar. Então, foi minha vovó. Que a Companhia de Fiação e Tecelagem lá, São João Batista, São João Evangelista. De vocês também. Muito bom. É uma pena que o nosso horário não permite. Sei. Mas, logo mais, então, a partir das 6 horas,
tem um lançamento do livro lá na Planet. Isso, nós convidamos aos interessados, com certeza, com muito prazer. Então, convidamos aos nossos conterrâneos de Juiz de Fora, que gostam de história, isso, que venham e vão mais. Conhecer esse Memórias de uma Família Mineira. Olha, e bonito o livro. Aqui é a Casa Grande, a capa Casa do livro. Grande da Fazenda. Que está lá. Vou botar aqui, ó, para o pessoal aqui, que aqui essas câmeras estão ligadas. A gente no YouTube. Nosso papo está no YouTube, inclusive. Que ótimo. Tá ótimo, muito bom. Quer dizer que a gente depois pode voltar a ver também. Aqui tem as fotos deles. Olha eles aqui. Não, e depois a gente pode, inclusive, marcar também com a historiadora a Graça. A Graça. Ela está aí, porque ela também mora no Rio. Mas ela está aqui. Hoje, o Júlio Black falou comigo que ela vinha mais tarde, né? Ah, é? Que bom. Por isso ela não pôde estar aqui agora. Tá certo. Mas a gente pode marcar de vocês voltarem e contar um pouco mais dessa história pra gente. Com muito prazer, e eu agradeço muito que agradeço esse sua presença. Tempo e espaço. Esse prazer de conhecer você. Parabéns pelo trabalho de muito vocês obrigado. Aqui também. Regina de Assis, a tataraneta do cara. Do cara que começou tudo isso. Francisco de Assis Ribeiro do Vale. O livro é esse aqui, ó. Logo mais lá na Planet. Compareça. Dança